Eu já tenho aí pelo menos umas 3 centenas de merchan aprovado desde quando eu comecei a trabalhar com essa área. Inclusive, tem cliente meu aqui na Cal, então podem com certeza estar validando aí o bom trabalho que eu faço. Deixa eu só compartilhar aqui uma tela. Eu tenho um checklistzinho aqui, tá bom? Que são literalmente 10 dicas que a gente vai batendo uma a uma. E eu fiz uma demo, tá? Eu não consegui completar ela, faltou incluir ali os produtos, mas eu incluí apenas um, justamente para que a gente conseguisse detalhar alguns setores ali específicos que precisam estar preenchidos, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Todo mundo vendo aí? Tudo certo aqui. Seguinte, galera. Quando a gente fala de merchan, a gente está falando literalmente do topo do Google, tá? A gente está falando do máximo de visibilidade que você pode ter na sua loja. Bastante coisa que o Azevedo citou nessa call monstra foi o quanto a qualidade das lojas importam, né? Enquanto muita gente vem fazendo um trabalho muito porco no geral em só criar loja, querer vender produtos genéricos, não estudam sobre nicho, sobre branding, sobre literalmente o público-alvo, é, acabam perdendo, tá bom? Muitas oportunidades que, por exemplo, o Merchan proporcionam para quem realmente quer fazer um e-commerce ali de uma maneira bem qualificada, né? Literalmente, quando você aprova o Merchant Center na sua loja, você tem três tópicos que vão ser habilitados nela, né, para o Google, que seria o shopping, tá? Ali você vai estar ali, quando você roda, por exemplo, a PMX para o produto específico, se a pessoa literalmente buscar o teu título de palavra-chave ali, você vai estar ranqueado no Google, tá? Então você já vai aparecer ali, né, nos produtos oferecidos no shopping. Em segundo, você tem o remarketing dinâmico, tá? Que, vamos supor, a gente passou agora por essa caldo do Azevedo de remarketing, né? O remarketing dinâmico do Google, quando você tem o Merchan aprovado, ele literalmente vai fazer parte desse trabalho que o Azevedo ensinou, só que sem custo para você, baseado literalmente no mecanismo de pesquisa, só em SEO. Então, para você que trabalha SEO, trabalha loja, é mais visibilidade. Em terceiro plano ali, você vai ter o orgânico, né, que é o free listing. Basicamente, você pode ter ali produtos anunciados é, com botões de compartilhamento ou de compra diretamente ali do Google Imagens, por exemplo. Nem todo mundo sabe, mas a gente consegue comprar por ali, né? Ser redirecionado dos produtos por ali como alt teste, né? Então, para isso, a gente precisa focar muito no tópico um aqui, que é literalmente quanto à qualidade dos produtos, né? É muito importante que todos os produtos de vocês tenham os atributos obrigatórios, né? A gente vai. Deixa eu só abrir aqui. Eu tenho esse produto, né? A gente está vendo aqui o layout. A gente não está vendo a configuração dele. Para o cliente, tá todo mundo vendo a loja, né? Sim. Para o cliente chegar aqui, por exemplo, por uma busca orgânica, ele vai chegar por meio do teu título, tá bom? Da sua descrição, do seu alt teste e literalmente você faz isso aqui na própria edição do produto. Aqui na Shopify, vamos aqui em Product, só tem ele. É toda essa parte aqui, tá bom? Título, descrição, as tags. Aqui, no caso, o page title e o meta description e o URL handle. Tudo isso aqui vai impactar diretamente na entrega. Então, você precisa trabalhar, tá bom? Para você que quer aprovar o Merchan, com muita clareza, todas essas etapas, tá? A gente hoje tem uma ferramenta muito bacana que é o ChatGPT. E a gente tem dentro do ChatGPT algumas oportunidades ali com algumas outras sub-ferramentas, né? De SEO mesmo para poder fazer essas implementações de SEO a nível de profissional mesmo, sabe? Antigamente, você fazer um SEO ali era bem complicado, você precisava ficar fazendo estudo de loja. Hoje não, a gente consegue fazer tudo com muita tranquilidade. Você consegue fazer aí 50 produtos por dia em
quer dizer, 50 produtos aí em 1 hora, 2 horas e com bastante qualidade, tá? Então, tudo isso aqui é gerado com o chat GPT, eu vou deixar o script para vocês no final. Então, basicamente, eu tenho um título, tá bom? Que tem bastante evidência de busca. Eu tenho uma descrição que também tem bastante evidência de busca. Quando a gente fala de autoteste, algumas pessoas não sabem, mas literalmente quando você clica aqui no produto, a gente tem um autoteste aqui, tá? Isso aqui também impacta no seu mecanismo de pesquisa. Então a gente também pede a criação desses itens aqui, tá? Seguindo pelas tags, aqui no canto direito, e aqui no final a gente tem o page title e o meta description, que é muito importante, tá certo? Outro detalhe é que o Google ele cobra algumas variações do seu produto, que no caso seria cor, idade e gênero. Inclusive, muita gente que já tentou aprovar o Merchan, com toda certeza já notou que dá o erro lá, né, de idade e gênero, não sabem resolver. Esses erros você só resolve pós-aprovação, tá? Mas inicialmente, todo o produto precisa ter cor, tá? Isso aqui vai literalmente para o Search Console sempre que é preenchido. E aí o teu produto ele vai ficar qualificado lá dentro, tá bom? Então sempre coloque variantes de cor no produto. Gabriel, meu produto ele é colorido. Assim, a gente vai colocar sempre a cor predominante, tá? É muito difícil ter um produto 100% colorido. E aí, se for esse caso, você vai escolher uma cor específica ali. Não coloca, por exemplo, multicolor, ou multicolor. Sempre coloque alguma cor predominante, cor existente com o nome correto, tá? Isso aí impacta diretamente, nos seus produtos. E feito isso, né, toda essa parte de SEO aqui, essa estruturação que é bem simples, tá? Isso aqui já impacta bastante positivamente. O outro detalhe é que agora a gente tem esse campo aqui de category, né, na própria Shopify. Isso aqui também é sugestivo, mas sempre coloque o mais próximo do seu produto, porque as categorias também vão para o Google, tá? Então a gente também preenche essa informação aqui. Você vai sempre achar a mesma do seu produto ou a mais próxima dela. Fechou? Voltando aqui para o conteúdo. A gente tem depois os requisitos legais, né? Quando a gente trata de requisito legal, no caso da nossa modalidade de serviço, que vai ser o Google Merchant Center, pro dropshipping, a gente não vai configurar o IVA, tá? O IVA, se vocês pesquisarem, basicamente é um imposto que você pode implementar diretamente na Shopify para ser cobrado do produto, mas para nossa modalidade de serviço não se aplica. Então vocês não precisam colocar. Principalmente porque para você preencher o IVA, você precisa ter empresa com sede na França. Então, literalmente, a maioria não vai ter, né? Vai usar uma offshore ou vai usar, é, ou vai usar o ME aqui do Brasil, né? Rodando a FastPay da vida, por exemplo. Então, a gente ignora essa parte aqui para a França, tá? Mas é sempre importante que se no país que você for rodar, você ter empresa e for obrigatório, você precisa, tá bom, ter tudo isso especificado nas políticas. Se é o cliente que vai pagar o IVA, se o IVA já está incluído no preço final do produto, tá bom? É sempre importante. Se vocês colocarem, por exemplo, uma VPN e tentarem achar as lojas aí que estão no Google Shopping, tem bastante lojas de drop, inclusive. Na França, vocês vão notar que a maioria delas não tem as destacações de IVA, tá bom? Então, não precisa. Seguindo, a gente tem os requisitos de política. Para rodar no Brasil, cara, para aprovar merchan é bem complicado. Hoje, assim, para cada merchan que eu consigo aprovar na Europa, por exemplo, aqui são no mínimo 5 tentativas. Então, eu aprovo com muita facilidade, vocês também vão aprovar. Então, o que que eu quero dizer com isso? No Brasil, a gente precisa complementar bastante políticas, né? Na minha metodologia, eu utilizo 9 políticas no rodapé, mais um menu de FAQ com 7 páginas ali. Eu preciso completar o máximo possível de informações na loja. E sempre que a gente fala de políticas, a gente vai sempre preencher as políticas de acordo com as leis vigentes de consumidor de cada país, tá? Por exemplo, se você for tentar aprovar no Brasil, a gente precisa especificar ali na política de reembolso o prazo vigente de 7 dias, assim como na França.
O vigente é de 14 dias, tá bom? É importante você saber porque quando você vai configurar o Merchan, você precisa preencher essa informação lá, criar a política de troca e devolução, tá? E o Google ele não gosta de propaganda enganosa no geral, né? Que ele chama de deturpação ou declarações falsas. É literalmente a mesma coisa. O que que seria uma declaração falsa? A gente vai aqui na loja. A maneira mais fácil que eu tenho para exemplificar para vocês é o seguinte: eu tenho aqui no rodapé todas essas bandeiras de pagamento, tá? Se porventura na página do produto eu tenho uma bandeira a mais ou uma bandeira a menos, eu já tenho uma declaração falsa. Itens chaves como formas de pagamento, frete, eles batem muito em cima. Então, tudo que você informa em um ponto, você precisa informar em todo ele. Então, o que que eu costumo dizer? Geralmente, o que é de segurança, ele vai estar no rodapé ou no menu inicial. Tudo que está ali, ele precisa se repetir entre home, no caso, a página inicial, página do produto, carrinho e checkout, tá? Então, você não pode dar dupla informação. Eu não posso dizer, perdão, aqui na política de envio, que o meu prazo de separação ele é de 1 a 5 dias e o de trânsito ele é de 10 a 15 e aqui na página do produto dizer que, por exemplo, numa tag dessa aqui, dizer que o produto ele é enviado imediatamente, entende? Eu estou fazendo uma declaração falsa. Então você ajusta essa parte também, tá certo? A questão do idioma, literalmente, quando a gente trata de idioma, a gente tem ciência de que precisa estar tudo em francês, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma visão global, que já vem com basicamente tudo traduzido, né? Você não precisa ficar mais naquele sanhaço de traduzir muita coisa, né? Você já consegue traduzir 99% ali automaticamente, porque ele vai puxar, esse tema aqui, inclusive, ele é o global, tá? Ele vai puxar o idioma da própria Shopify, tá? Se vocês notarem aqui, ele está em francês. Então, você precisa se atentar com que tudo esteja na língua nativa da página, tá bom? Desde políticas, um títulozinho, literalmente tudo, tá? Um exemplo claro, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que no Reino Unido tem dois nomes normalmente para carrinho, tá? Um é basquet, se eu não me engano, e o outro é o kart, né? Então, o ideal é que você utilize sempre, sempre carrinho. Você vai traduzir o carrinho para a língua que você quiser, porque é o padrão. Não invente de querer fazer a sua loja diferentona e colocar um nome diferente ali porque você vai rodar no Reino Unido, tá? Utilize a maioria dos itens ali ou todo na própria tradução no inglês nativo, tá bom? O norte-americano mesmo. Porque se você for traduzir, por exemplo, pro pro inglês do Reino Unido, cara, tem muita coisa ali que vai ficar escrota. E se você notar, nem as lojas de lá rodam dessa maneira, né? Vocês conseguem chegar a essa conclusão com uma simples VPN aí, tá certo? O quinto ponto é a verificação e a reivindicação do domínio. O próprio Merchan, ele reivindica o seu domínio, né? Quando você está fazendo a criação dele, ele vai pedir para você especificar e você precisa reivindicar ele em somente uma conta. A gente só pode ter uma conta ativa com essa reivindicação do domínio exclusiva para aquela conta. E quando a gente fala de domínio, nessa loja demo que eu montei aqui para vocês, por exemplo, a gente não tem esse domínio, né? O Modern Boy. Então, muita gente acaba caindo nas declarações falsas porque utiliza o nome da loja de uma forma e o domínio é outro, tá? Tem uns meios de fugir disso, mas é um pouquinho complicado. Mas sempre que possível, compre o domínio de acordo com toda a estrutura de brand da loja. Então, aqui, o ideal é que o meu domínio fosse literalmente esse, tá? Eu não poderia, por exemplo, colocar um shop no início ou um shop no final, como você vai ver no Brasil, as pessoas gostam muito de colocar use. Poderia ser, por exemplo, usemodernboy.com.br. Fuja disso, tá? Tente sempre manter a mesma hierarquia, de titularidade em tudo, tá bom? Principalmente domínio.
as questões de qualidade de imagem. Não sei se vocês, acredito que a maioria já saiba, né? A gente tem uma ferramenta do Google que busca a indexação de imagens, que é o robots.txt. E nativamente o robots.txt ele sempre vai buscar ranquear, seja em campanha ou seja organicamente, os itens que estiverem melhor qualidade e que atenderem os requisitos do Google. O Google, inclusive, ele tem uma política muito específica sobre texto nas imagens, tá? Quem roda Merchan já provavelmente passou por isso. O Google não gosta. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui esse produto, ele não tem, né? Mas aqui, por exemplo, eu poderia. Normalmente, quem poca muita coisa do AliExpress e não limpa as imagens, fica as noções, as dimensões de medida aqui, né? Largura, diâmetro. Então, isso aqui para o Google já é um flag de texto na imagem. Tem gente que, por exemplo, faz mockup de tudo, coloca mockup e marca d'água em todos os produtos. Dá para aprovar? Até dá. É interessante? Não, tá bom? A chance de você cair nessa política específica ela é muito grande, tá? Muito grande. Então, aqui é um exemplo claro de imagem do produto, tá? Se possível, em alta definição. E quando eu digo alta definição, não significa que você tem que jogar uma imagem aqui em 4K, tá? Até porque o ideal é que você sempre comprima as imagens antes de subir e suba em web. Mas pegue uma imagem decente, evite serrilhamento, siga sempre esse padrão, tá bom? Voltando aqui para a política de frete. Sempre que a gente trata política de envio e de reembolso, a gente tem que ser extremamente claro é, com esse funil, né? Porque é o que o Google mais se importa, é a política de frete e a política de reembolso e troca e devolução. Então, por exemplo, a gente precisa definir o prazo exato de separação, tá? Que é o prazo que você vai ter ali para poder processar o pedido do cliente, e o prazo exato de trânsito. Obviamente, vão ter situações que a gente vai fugir um pouco disso, mas é para aprovar o merchan. Então, quando você definir na sua política, eu gosto muito de definir 1 a 3 dias úteis, tá? É importante você definir úteis para separação e 7 a 15 o prazo de trânsito. Eu vou repetir esse processo em toda a loja e vou repetir também na configuração do merchan, porque lá eu preciso também anexar a política de frete e ele também me cobra o prazo de separação e o prazo de trânsito, tá certo? O oitavo ponto, que é o ponto de feedback e avaliações, isso aqui é muito importante. Galera, muita gente acha que o aplicativo de review é problema, tá? Definitivamente não é. Inclusive, quem já teve o Merchan dropado aí por melhorias sabe disso. O Merchan, ele dá informativo de que o cliente precisa ter uma maneira dele avaliar a compra dele. Então, o aplicativo de review, ele é apto, tá? Ele é necessário na realidade. Inclusive, para quem é entusiasta de Search Console como eu, vai notar que tem alguns pontos ali que é de agreg rating e agreg review. O Google sabe quando o produto tem review e sabe quando você não tem aplicativo de review na sua loja. Então, o aplicativo de review, ele é um flag vermelho, ele é um flag de nível 1. Você precisa ter. Não necessariamente você precisa ter avaliações. Na realidade, eu nem recomendo, porque ele também consegue identificar quando você coloca ali avaliações muito genéricas. Caso utilizem, utilizem poucas ali, 10, 15 avaliações, mas não é necessário, tá? E sempre que vocês forem instalar aplicativo de review, tem um que eu vou precisar falar para vocês, não sei se o Luan ou o Azevedo são afiliados, mas o BK Reviews ele é muito problemático para fazer a aprovação do merchan em si por conta de umas tags lá dentro que buga. Então eu recomendo sempre o Areviews e o Lux, tá? A gente consegue contornar bastante coisa de review ali utilizando essas ferramentas e sempre habilite para que só faça comentários quem efetuou compra, não deixa o comentário aberto, tá bom? Para aprovar. Depois que você aprovar, você pode liberar, colocar review, é outra história, tá bom? Proibições e restrições. Eu já deixei umas aqui de exemplo, né? De, por exemplo, cara, eu sou, assim, já no pessoal, né? Eu sou entusiasta de charutos, né? Eu sou consumidor de charutos e uísque há bastante tempo.
Então eu sou um cara que, assim, eu compro muito cortador, compro muito isqueiro. Quem gosta de charuto compra coisas ali exclusivas, né? São acessórios, literalmente. Então, por exemplo, você não consegue hoje subir na França uma loja voltada para esse nicho, porque tabaco, tudo que lembrar tabaco, tudo que tiver a imagem de um charuto ou de um cigarro, vai deturpar. Você vai cair numa política clara deles, que é de produtos sensíveis. Então, não subam, tá? Por exemplo, para quem roda nicho genérico, tá? Quem faz ali aquela loja com coleção de casa, cozinha, ferramentas, evitem, por exemplo, objetos cortantes, tá? A gente tem uma política ali, essa política ela é em todos os países que o Google permite o Google Shopping. Eles não gostam de objetos cortantes. Então, se o robô marcar o flag ali, ele pode não aprovar a tua conta, tá? Isso não significa que outras pessoas não conseguiram aprovar. Você consegue achar aí várias facas sendo anunciadas em várias lojas aí até antigas no mercado, no Google Shopping, mas isso é pós-aprovação, tá bom? Anteriormente a isso, literalmente evitem esses produtos que são um pouco mais pesados, né? Que impactam ali na sua saúde e tudo mais. O monitoramento e a atualização. Sempre que o teu feed ele é aprovado, na realidade, quando você instala tanto o Simples quanto o aplicativo do Google, é, eles te dão a opção de ficar alimentando, né, a API do Google diariamente ou semanalmente. E é importante que a gente mantenha isso. O que que eu quero dizer? Se você aprovou o teu merchan ali, cara, com 50 produtos, e aí o merchan está aprovado, né? O Simples ele já está integrado na API do próprio Google. Se você, por exemplo, cortar essa notificação de produtos ali, alterações em nome e tudo mais, o Google ainda assim consegue saber que você está alterando ou acrescentando mais produtos, ou diminuindo valores, ou excluindo produtos em massas pelo Google Search Console, né? Então, ele vai notar que você está fazendo alterações e ele vai te punir, tá bom? A tendência de que você tenha ali o feed reprovado logo em seguida e tenha que confirmar, verificar o documento, né? É muito grande. Então, sempre mantenha as atualizações para que, por exemplo, atualizou o preço, botou um preço comparativo, atualize no Merchan ali logo em seguida, tá bom? Visto isso, também recomendo que vocês evitem exclusões de produto em massa, tá? Tem gente que, eu mesmo já caí nessa, não sabia. Foi bem no início que eu comecei a estudar sobre Merchan. Eu tinha uma loja que eu tinha o Merchan aprovado, e eu queria mudar o nicho. Eu literalmente selecionei toda a loja, né? E fui só rascunhando todos os produtos. No outro dia, cara, meu merchan caiu. E aí depois eu testei isso com outra loja e aconteceu a mesma coisa. Sempre que você tem uma queda de URLs indexadas, o Google Search Console consegue identificar e ele vai te punir, tá bom? Então também não faça isso. Quer mudar o nicho, quer excluir produtos, faz aos poucos, tá? 3 em 3, 5 em 5, nunca faça massivamente. O Google ele não gosta dessas manobras, tá certo? E a última dica é que sempre que vocês forem aprovar em qualquer país, tá? Reino Unido, França, Irlanda, sempre batam o olho ali nas principais políticas e nas principais requisições. O Merchan, ele atualiza algumas coisas do nada e só quem tem a conta aprovada recebe a notificação por e-mail. Eu tenho um exemplo de um aluno meu. Eu aprovei a loja dele e na época, na realidade eu recuperei, o trabalho foi recuperar essa loja dele. Na época ele estava super escalado no Brasil com prótese dentária. Super escalado mesmo no Google. E literalmente o Google, em uma semana anterior, tinha criado uma política específica para esse nicho. Algo que seria quase impossível, né? Se vocês pesquisarem aí, vão ver que tem. E aí simplesmente a conta dele caiu por conta disso. Então eu precisei entender o que estava acontecendo, colocar a loja dele no padrão, remover esses produtos, porque não dava para adequar, era uma promessa um pouco black, e voltamos à conta dele ali de primeira, mas é bom sempre a gente estar se atentando a essas atualizações que o Google tem no geral, tá bom? Então essas são as 10 principais dicas bem enxugadas ali para que vocês consigam a aprovação. Eu vou fazer um tour aqui com vocês aqui pela loja, tá?
Eu montei essa demo basicamente só para vocês mesmos entenderem o que que o Google cobra hoje de todo mundo, né? O Google ele quer ali com eles. Lembre-se de uma coisa: tudo que eu falo aqui agora vão ter as exceções, tá? A gente sabe que tem gente que está anunciando merda ali, sabe que tem gente que está anunciando com uma loja horrível, mas isso não significa que você tem que fazer igual e que você vai conseguir ter o mesmo êxito dele. Na realidade, eu considero bastante sorte quem aprova o Merchan hoje como uma loja de qualquer jeito, né? Então, basicamente, a nível de imagem, tá? É muito importante que você tenha uma loja com um material qualificado, voltado para o nicho, tá? A primeira análise da sua loja, quando você solicitar, quem vai fazer ela é o robô do Google. E é quase certo dele reprovar a sua loja. Mas depois disso, a sua análise manual é feita por um especialista, que provavelmente vai cair lá em Portugal, Vietnã, no próprio Reino Unido, na França. Então, ele entra na sua loja como um cliente comum, para ele fazer o funil de compra de um cliente comum. Então, quando ele entra, né, eu sou entusiasta aqui no Brasil, literalmente, em fazer análise de clarity para entender o comportamento deles. Ninguém fez isso mais do que eu, tá? Inclusive, algumas pessoas que vendem esse tipo de serviço aí pegaram esses bizus comigo. Eles entram na loja, cara, eles analisam tudo. Você vê a setinha do mouse, literalmente em todos os pontos. Eles vão avaliar, ele vai ser crítico, tá? Ele vai avaliar o teu banner, a tua logo, o teu arquétipo de cabeçalho, se tem contraste ou não. O que que eu quero dizer com isso? O preto ele está contrastando no branco. Se eu colocasse, por exemplo, aqui um cinza bem clarinho, o contraste ficaria prejudicado. Você consegue saber isso até pelo próprio PageSpeed jogando a sua loja lá. Você vai ver que dá um erro. Eles se atentam a isso, tá? Eles vão avaliar as capas das suas coleções, as suas promoções. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho aqui que eu tenho um desconto de até 10%, tá? Promessas muito fortes para a loja que estão iniciando ali. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um 80% de desconto, eles já desconfiam e não aprovam. Capa das coleções é importante você ter ali, tá bom? Tudo detalhado, bonitinho, o nome da coleção logo abaixo. Evitem marcas, tá? Nessas sessões. Marcas que eu quero dizer, cara, você não vai colocar aqui um Lacoste ou uma Nike, tá bom? Use itens bem genéricos no material todo visual da sua loja, tá? Se você quer tentar aprovar. Porque tudo que é marca registrada, a tendência é de que a gente não tem aprovação. Normalmente, quando aprova, é um estouro, dá para fazer uma grana muito forte ali, mas é um mês, 2 meses no máximo, a loja cai, tá? E aí, a gente seguindo o funil de loja, eles gostam muito de ver isso aqui, né? Uma home bem feita, um banner, capa das coleções, as promessas adequadas, tá? As coleções estão sem produtos aqui, mas se você notar, tem uma hierarquia, né? Eu sigo ela. Se eu tenho a primeira aqui, eu vou ter a primeira alocada aqui, assim como a segunda, a terceira, tá? Sequenciando de outro banner, tá bom? É o mesmo na realidade aqui. Aqui era para ser outro, né? Não repitam isso, né? E aí, seguindo demais coleções, aqui eu tenho. Ih, a Siri tá doidona. Aqui eu tenho um avaliativo, né? No caso, uns reviews que é próprio do tema Vision, tá? Vocês podem manter caso utilizem. Informativos, é importante você sempre evidenciar redes sociais, porque são provas sociais no geral que tem ali, eles gostam bastante. Páginas de contato, tá bom? É importante você evidenciar as formas de pagamento e o principal que é o rodapé. Na Europa, no geral, vocês não precisam enfeitar o rodapé como no Brasil. Quem já fez loja comigo no Brasil sabe que o meu rodapé é extremamente completo, que é para não ter problema. Mas lá, você só vai literalmente replicar as políticas da Shopify, tá? Aqui em configurações, policies, a gente tem 5 políticas. Só elas são necessárias, tá bom? Então, e a página de contato, né? Só vai replicar as mesmas aqui, bem adequadas. Informativo de pagamento, endereço, telefone de contato, e-mail e horário de atendimento. Literalmente isso. Aqui na página do produto,
bem básico, tá? No caso, a gente já tratou sobre título, CEO e tudo mais, mas a gente só adequa aqui do seguinte: a gente tem que ter um botão de adicionar variantes, tá? No geral, eu recomendo sempre que coloquem todas as informações de pagamento, reforce sempre o prazo de reembolso adequado, a variante de cor, tá? Sempre. E aqui, no caso, eu sempre recomendo trabalharem com a adição carrinho primeiro, nunca pulando o checkout para aprovar, tá? Então, aqui a gente tem um carrinho drywall. Para quem utiliza, por exemplo, outros checkouts para rodar lá, como Adorei, você consegue pular carrinho já a partir daqui. No caso, a partir do carrinho drywall, daqui já iria direto para o checkout, né? Então, vocês podem até pular o carrinho, mas utilizem o carrinho drywall no tema de vocês, tá certo? E galera, é literalmente isso, tá bom? Vou abrir agora para vocês tirarem as dúvidas. Mas lembre-se de um detalhe: sempre que vocês forem tratar sobre o merchan, vocês precisam pensar em qualificação. Eu preciso ter uma marca, eu preciso convencer eles de que eu mereço estar ali, porque o retorno é muito grande. Só quem já teve uma loja no merchan escalada ali sabe do que eu estou falando. É literalmente, para quem, por exemplo, está acostumado a rodar Facebook, cara, você tem que se matar lateralizando ali. No Merchan, não, você só coloca uma Pemex ali com orçamento alto, e você só entra na loja para verificar faturamento e pagar pedido. Então, por exemplo, eu prefiro mil vezes ter duas lojas ali escaladas com Merchan do que ter 10 lojas escaladas com Facebook, porque a qualidade de vida muda muito, né? Só quem teve muita escala assim sabe o que é ficar ali sofrendo para poder processar pedido, lidar com a estrutura da loja em si. Você pode ter equipe que ainda assim é cansativo e a tua saúde ela vai para o barro a longo prazo, né? Então, o merchan também é qualidade de vida além de grana no bolso, tá certo? Galera, quem tiver dúvida pode mandar no chat aí. Lookalike do Sabino, mano. Mas eu sou mais velho, eu sou mais velho. Deixa eu ver aqui onde começou. Respondendo aqui primeiro o Pedro Gardim. Pedro, sendo sincero, se você consegue resultado com Discovery, você vai conseguir resultado com Merchan, tá? No geral, não dá para comparar o nível de campanha. O Azevedo até deu essa call aí para vocês sobre a Pemex de produto único. Cara, é absurdo, tá? O boost que você tem ali é muito, muito grande, tá? Porque basicamente ela é uma Discovery melhorada, entenda isso. A Discovery ela vai conseguir ranquear, alcançar um público mais amplo ali, mas a Pemex ela é muito certeira e você literalmente utiliza a mesma estrutura da Discovery, né? Quando eu falo sobre os recursos, né, que permitem na Discovery e permitem na Pemex, consequentemente, tá certo? Sobre os prazos, literalmente são esses que eu citei anteriormente, Alisson. Sempre cito prazo de preparação de 1 a 3 dias úteis e prazo de trânsito. Eu sempre coloco trânsito, não coloco entrega. De 7 a 15 dias úteis, tá bom? Boa, Luan. A review realmente é melhor para essas situações. Mas quantos dias você vai fazer isso na loja? Assim, no caso aqui foi o Mundo Martins, né? Eu não recomendo que você altere a loja quando você aprova o Merchan. Inclusive, eu estou montando uma loja específica do Luan. Ele tá vendo o capricho que tem que ter. E antes disso, eu aprovei uma loja minha. E ele sabe, eu fiquei uma semana virado no Venvance para poder deixar tudo pronto. Quando a gente pensa em merchan, você pensa exatamente da mesma maneira que eu, que você vai ter resultado. Você quer aprovar com a loja o mais perfeita possível. Você não tenta aprovar para depois modificar. Literalmente, aprovou, subir campanha. Você não quer acrescentar produto, mudar copy, tudo isso você faz antes, tá? Literalmente antes. O trabalho que você vai ter, ele é antes. Feito isso, cara, aprovou.
Eu, sendo sincero, eu gosto muito de nicho. Então, alguns nichos são sazonais, né? E eu preciso incluir algumas ofertas ali, como agora teve que ocorrer para Black Friday, tá? Então, são só nessas situações que eu faço alterações ali. Eu não fico mudando o layout de loja, até porque eu já sei o que funciona para basicamente tudo que eu vou rodar. Eu faço um estudo muito amplo sobre os nichos antes de subir qualquer loja, de pedir qualquer projeto de material para minha equipe. Então, literalmente você precisa estudar. Eu costumo dizer que é o trabalho de gente grande para quem está trabalhando com e-commerce, ainda mais na modalidade da gente, porque você vai aprender a não fazer as coisas de qualquer jeito. Demora um pouquinho, tá? O recurso de tempo ele fica um pouco mais escasso, mas vale a pena. O resultado ele é muito grande. O Laênio aqui, Laênio parece que mandou o feed para análise, tá? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, são três perguntas. A primeira, estava aprovado e quando você vinculou o Google Ads, ele foi para limitado. Ele não foi para limitado por conta disso. Provavelmente você precisa de melhorias na sua loja no geral, tá? Quando a gente fala sobre melhorias, são esses pontos que eu bati. É, qualidade de imagem, organização da loja em si, pontos que são chave, tá bom? Como, por exemplo, voltando aqui na loja, como, por exemplo, a gente ter o recurso de review para o cliente. Uma cobrança que eles sempre gostam é esse menu de login da Shopify que você habilita nela mesmo, tá? Para aparecer no tema. Aqui em configurações, Customer Accounts, você habilita e desabilita aqui, tá? Muitas lojas eu recuperei o Merchan só habilitando isso aqui, então é importante. Quando eles pedem limitação, é porque você precisa ter melhorias, tá? Então pode focar nisso que os itens vão parar de sair amplamente de aprovação para limitado no geral. A tendência é de que ele fique só aprovado, tá bom? Em relação às informações comerciais, veja bem, as informações comerciais que você tem, elas não necessariamente precisam ser lá do país que você está. Todas os merchantes que eu tenho aprovado na Europa hoje são com informações de outro país. Então, cara, se você tem informações fiscais do Brasil, você vai replicar do Brasil, mas o teu feed de aprovação vai ser utilizado lá. Então, é só preencher tudo correto. Por exemplo, se você vai usar o Brasil, preenche com os dados corretos, o ME precisa estar vigente ali. Com o MEI é muito mais difícil, tá? Você só precisa mostrar ali nas políticas que você é um empresário, tá? E você tem informações fiscais e tributárias aqui no país da tua empresa, né? A originalidade dela, mas o teu mercado ele é amplamente, tá bom? Ele é global, né? Você pode mandar produtos para lá tranquilamente porque você tem estoque em outros países. É literalmente a nossa modalidade de serviço. A outra dúvida. Então, sempre que a gente aprova o Merchan, eu recomendo só subir campanha, cara, depois de 7, 10 dias. E, na realidade, eu sempre espero até mais do que isso, mas eu penso no mínimo 10 dias. E quando você vincular o Google Ads, um bizu que eu vou dar para vocês, o Google Ads já precisa estar configurado e com a empresa verificada. Como é que você vai fazer a verificação da empresa do Google Ads? No Merchan, você precisa colocar as informações fiscais. Você vai colocar as mesmas informações fiscais. Não venha com o Google Ads, por exemplo, que tu aprovou no CPF, verificou no CPF, e lá no Merchan você colocou o teu MEI, por exemplo. A tendência é de que derrube o teu Google Ads ou até mesmo o Merchan, tá bom? Mas espera um pouquinho, vincula, sobe campanha, e já um bizu para vocês. A primeira campanha que vocês vão subir vai ser a de shopping padrão. Pode botar R$ 10 dia ali por 10 dias, tá? Segurou, você já vai ter um público para remarketing e você já vai ter validado o teu merchan com um gasto bem ridículo ali, tá bom? Para você conseguir subir uma PMX depois, por exemplo. Onde conseguir telefone fora. Se você diz para suporte, o Newton, você consegue. Tem alguns sites aí que fornecem, né, números frios, só para você criar um WhatsApp, por exemplo, tá? Já é o suficiente. Se for um Maria número Lívia. mais para muito tempo, compensa também pegar no Skype, tá? Exato, O exato, Skype é a melhor opção se você quer um número fixo mesmo, que não vai exato. ficar mudando.
essas plataformas alternativas, normalmente elas não vão ceder o mesmo número só para você. Então, o Skype é a melhor alternativa possível, tá bom? Agora, Maria Lívia. Então, Maria, cara, conta minha de Google cai. Caiu agora aqui a conta minha de alguma OP sinistra. Eu vou subir outra na hora, eu nem perco tempo. Algumas contas nem tem o botão de contestação, tá? Mas você só vai perder tempo na maioria das vezes com o suporte ali do Google. É muito difícil voltar a conta de Google Ads, tá? Normalmente você consegue voltar a conta quando é, por exemplo, erro de pagamento ou algo do tipo, mas é, produtos falsificados no geral ou marca registrada, esquece a conta, tá? Eu nem perco mais tempo com isso. O suporte do Google ele é muito ruim, tá? Tanto para Merchan quanto para Google Ads. Eles estão cagando literalmente para poder resolver o teu problema. Eu não recomendo que percam tempo. Agora aqui o DVD, peraí, DVD Ads. Basicamente é isso. Basicamente é isso, DVD. Se você der um chat GPT ali sobre para a Espanha, ele vai te dar basicamente tudo bem atualizado e você só complementa com os requisitos das políticas do próprio Google, tá? Você consegue a base para aprovar em qualquer país. Obviamente, tem alguns detalhezinhos ali a mais a nível de código, configuração, hierarquia de erro, que não tem como eu passar aqui para vocês, demoraria muito tempo que eu faça ajuste ali para poder facilitar. Mas a lógica é essa. Entenda que se você aprova no Brasil, você consegue aprovar em qualquer país. Você só precisa estar com tudo adaptado. Leis de informações fiscais daquele país corretas, informações de troca e devolução que são essenciais e frete adequadas. Literalmente só isso, tá bom? Gabriel, muda de país para país. Literalmente você não vai aprovar o merchan do mesmo jeito que você aprova no Brasil para lá. Tá bom? Pelo contrário, para lá é extremamente mais fácil, mas muda sim, tá bom? Cada país ali tem o teu critério, por exemplo, de troca de devolução. O Brasil são 7 dias, a França são 14, tá? Agora o Carlos Eloy. Então, Carlos, eu tô com uma conta que eu aprovei no dia 28 no Reino Unido e o Simples não atualiza. O Merchant tá aprovado já, mas o Simples não atualiza. Eu não tô me importando muito com isso, não, tá? Inclusive, eu vou subir campanha assim que eu tiver tempo nessa conta. Normalmente você vai cagar para isso, tá bom? Pode ficar tranquilo, não se estressa muito não. O Simples ele é um pouquinho problemático nessas questões. Ele é a melhor ferramenta, tá? Para a gente ter ali a organização de produtos, né? O manager dos produtos. Mas para aprovar em si, eu recomendo o aplicativo nativo, tá bom? Google e YouTube. O Simples ele é bom para a gente poder atualizar as informações no geral, só isso, mas para aprovar, eles gostam muito, muito do Google e YouTube. Eu já, para alunos de mentoria, a gente tem aqui o Rodrigão. O Rodrigão, eu aprovei uma loja dele já tem um tempinho. E eu até expliquei bastante para ele na época antes de aprovar, né? E tem gente que inclusive me chama de profeta do Merchan, porque eu falo, cara, acontece. Se você usar o aplicativo nativo em alguma vez, a chance de você cair com o analista de Portugal é muito alta. E são os piores. O português, cara, ele entra na loja, literalmente, e ele sai da loja. Inclusive, aconteceu a primeira vez com a loja do Rodrigo, e eu falei para ele, cara, a gente tem que ter sorte de cair fora do Brasil. E aí, na segunda tentativa, se eu não me engano, já caímos ali com o Vietnã e literalmente foi aprovado. Então, eles basicamente marcam o Simproses ali e aí jogam os piores analistas possíveis. Foi o que eu notei de tanta sessão do Clarity, tanta tentativa e erro. Então eu evito ele ali. Eu utilizo, tá? Mas só depois que eu aprovo o Merchan. Quantos produtos eu recomendo para uma loja? Eu sempre gosto de trabalhar 5 a 6 coleções, 10 produtos por coleções, nada mais que isso. Eu não estou tirando isso de achismo, tá? Assim, de várias lojas que a gente já teve escalada aqui, que eu fui sócio do Guilherme, desde quando eu virei para o digital, eu comecei a notar um padrão, né? Antes mesmo de vir trabalhar com o Merchan. A gente parava para ver ali, né, o top produtos.
que foram vendidos nos últimos 30 dias, a base era sempre de 50 a 70 produtos nas lojas da gente, tá bom? Os 10 primeiros produtos, eles são massivos, por exemplo, 200, 300 pedidos. O restante é só produto picado, cinco vendas, seis vendas, duas vendas, três vendas. No geral, você pode ter uma loja vendendo muito bem, como a gente já teve, e só os 10 primeiros produtos ali vão vender massivamente. O restante são produtos picados. Então, o erro de muita gente aí, cara, é fazer uma loja com merchan, pô, 200, 300 produtos, vai dar aí possivelmente 2.000 variantes, 3.000 variantes, e depois nem sabe subir uma PMax e selecionar o grupo de fichas. Muita gente, cara, a maioria das pessoas que não tem êxito com o merchan ou é por uma infelicidade do mercado ou por não saber subir campanha e não saber incluir os produtos adequados na loja, tá? Quando você vê gente reclamando de merchan, desconfia. São um desses três problemas. No geral, é sempre subir produtos demais e não saber qualificar uma PMax da maneira correta, tá? Agora aqui outra dúvida do DVD. Então, aqui no Brasil a gente pede, eles pedem verificação. Eu uso sempre meu número pessoal. Eu tenho um telefone aqui, cara, que eu já usei, sei lá, umas 40 contas minhas, né? Agora a conta do cliente, eu sempre peço a conta do cliente ali, e verifico com o telefone dele, tá bom? E verifico sempre o mesmo telefone que a gente utiliza ali no WhatsApp do rodapé da loja, é o número de suporte, tá bom? Mas quando você for criar, por exemplo, para a França ou para o Reino Unido, não está sendo obrigatório verificar o SMS. É só no Brasil mesmo, tá bom, DVD? O Michael Mike questionou quais são as nove políticas que você geralmente usa para loja BR. Espera aí que eu vou abrir uma loja aqui. Que de cabeça eu não lembro tudo, não. Vamos lá. Só ali na aba de políticas, tá? Aviso legal, termos de uso, política de frete, termos de serviço, política de cookies, política de reembolso, política de privacidade e troca e devolução, tá bom? E aí, logo ao lado ali, eu tenho sempre um FAQ com contato, sobrenome, razão social, rastreamento, site confiável, formas de pagamento e perguntas frequentes. Fechou? Agora, vamos lá, o Newton, para pôr no rodapé. Newton é basicamente o que eu especifiquei antes, tá? Políticas, informações de contato e horário de atendimento são base, tá? E aí você pode complementar ali, se ficar um bloco muito vazio no rodapé da tua loja, com endereço, é, com forma de pagamento, como a gente tem no Tema Vision. Você também pode colocar newsletter, redes sociais, tá bom? Eu sempre gosto de utilizar quatro blocos, tá? Vamos lá, Gabriel agora recomenda merchan para loja genérica? Não. Cara, eu odeio loja genérica, mano. Nunca gostei. Eu já trabalhei com, assim, o Google, quanto mais for específico o nicho, mais você vai ter resultado, pelo incrível que pareça, cara. Não é à toa que eu conheço gente que já faturou muito com loja de caneta, irmão. Literalmente caneta. Então, eu sempre gostei de nicho, né? Sempre gostei de trabalhar muito o visual da loja. A gente, na Sabino Visual, a gente trabalha literalmente todo dia criando sonhos, né? Então, tá no cotidiano, montar lojas nichadas ali é o que eu mais curto. Você pode trabalhar com loja genérica, mas, por exemplo, quando você pode trabalhar com uma loja genérica mais nichada ainda assim. Por exemplo, pesca. Você consegue abranger vários itens ali, colocar itens de camp, mas ainda assim é algo bem isolado, né? Agora, algo muito genérico, cara, não recomendo e não curto, tá? E a loja com o Merchan, cara, no país que você quiser rodar. Literalmente, eu não dou tanta atenção para outras fontes de tráfego, se eu não tiver Merchan aprovado no país que eu tô rodando, tá? Agora o João Gabriel, peraí.
Então, João, cara, não é necessário trocar Shopify, não, tá? Essa call aí foi meio torta. Entenda o seguinte: tem uns detalhes ali que pouca gente vai te passar, tá? Que impactam literalmente nessa transição de cliques erradas, né? Você tem um resultado em uma plataforma, em outra e em outra, tá? Eu nunca confio muito no Live View da Shopify. Eu sempre levo em base o próprio gerenciador que eu estou utilizando. Mas, por exemplo, se você tiver uma barra de privacidade ali, ela já impacta diretamente no teu page view, tá? Não marca 100% nenhuma loja que tem barra de privacidade ativa. Eu sei por quê. Como eu rodo Merchan, o tempo todo no digital, a gente precisa ter barra de privacidade para poder ativar. E toda barra de privacidade, ela buga o page view dos gerenciadores, tá? Isso aí você vai ver pouquíssima pessoa te passando. Então, se você tem a barra de privacidade ativa, possivelmente é isso. Fechou? Você pode ativar ela depois que você tiver com a loja aprovada. Agora o Carlos, limitado no segundo. Então, Carlos, é literalmente o que eu passei aqui antes, né? Cara, quando a gente fala de limitação, tá, no Merchan, normalmente, a gente tá penando por melhorias ali, tá bom? Então, procura melhorar a tua loja, organização de, organização de menus, cara, banners bonitos, capas de coleção, evita muita letra maiúscula, eles não gostam, tá bom? No geral, tem uma política no Google sobre isso, a gente evita títulos em letra maiúscula no geral. Você precisa procurar melhorar para que você saia dessa limitação, tá? Basicamente é isso. Dever quanto você cobra. Cara, hoje eu não tenho vaga, tá? Eu tenho merchan para aprovar, acredito que até o final de fevereiro, mas hoje tá um K e meio, tá? Aqui no Brasil. Até 50 produtos, tá? Se tiver mais, ou eu não pego para aprovar, ou eu cobro um pouquinho mais caro, tá bom? Então, depois que você aprovar o merchan, você pode desativar a barra de privacidade, tá bom? Logo ali depois de uma semana, ela não tem tanto impacto, tá? Mas assim, entendam que isso aí é só a marcação, cara, não afeta a inteligência da sua campanha no geral, tá? Assim, em alguns casos, a barra de cookies ela é importante, dá pra gente fazer bastante coisa com ela, mas se vocês querem ver ali tudo redondinho, né, batendo aproximado, pelo menos em todas ali, desativa a barra de privacidade, tá bom? Agora, cara, ser Shopify em si eu não vejo muito sentido. Pode ser até que resolva, o Vitor, mas realmente não faz muito sentido, mano. Aqui, todos os problemas que eu já peguei até hoje para resolver relacionado a isso, a page view, e cara, é muito problema. A gente lida com loja todo santo dia, normalmente a barra de privacidade ou algum aplicativo do próprio tema, tá bom? É um aplicativo que eu, por exemplo, não recomendo, cara, literalmente para ninguém. O Avada SEO. Ele buga muitos códigos do tema, entendeu? Eu até hoje não consegui entender 100% tudo que ele altera, mas ele na realidade piora ao invés de melhorar. A única coisa boa que ele faz é comprimir as imagens. Então, por exemplo, quando você está com o tema limpo ali, que marca tudo certinho, você vai colocando o aplicativo na tua loja e a tua loja começa a ter mau comportamento em traqueamento, por exemplo, a tendência é de que tenha sido algum desses itens, tá? Gabriel, eu nunca nem botei a mão em e-commerce, irmão, mas eu sei que é tranquilo aprovar lá, tá? Porque a gente vai usar a mesma lógica da Shopify, mas nunca trabalhei com e-commerce, não, tá bom? Carlos aqui, página web, escolar de vocês para site o PayPal, não tem- não. Se você vai tirar o PayPal, tá bom? Do tema global ali. Se você, é o que eu recomendo para vocês antes de tentarem aprovar. Coloquem uma VPN e comecem a pesquisar em francês ali, itens no geral do nicho de vocês, para vocês verem outras lojas. Cara, vocês vão ver que a loja é extremamente simples, mas é bonita. Vocês vão ver que o rodapé é muito simplificado. A maioria das lojas estão com o tema down, tá? E vocês vão ver que, cara, não tem botão de PayPal ali, não tem nada. Obviamente pode ter ativado lá no checkout, tá bom? O checkout nativo ele é muito bom, facilita muito para provar o merchan, mas você deixa o mais clean possível em todo o tema, tá certo?
Então, João, dá uma olhadinha nisso, tá bom? Se você criou, né, essa Pemex, dá uma olhada lá no grupo de fichas, vê quantas variantes tem. Você pode estar com a Pemex maluca ali, né? A Pemex biruta que eu dei o nome, que é quando você tem centenas de variantes ali, um orçamento muito enxugado, a campanha não consegue otimizar, não consegue ficar inteligente, e basicamente ela só vai torrar a tua grana ali nas piores variantes possíveis. Eu mesmo só subo Pemex para produto único ou no máximo 10 produtos ou 20 produtos ali por coleção, tá bom? E aí eu subo uma variante para cada item, tá? Não faz sentido, por exemplo, porque se você pegar um vestido que tem 5 cores, ele vai ter uma branca, uma preta, uma verde, amarela e uma azul. Cara, quem se interessou no vestido não é pela cor, em 90% dos casos, vai ser pelo produto em si. Então você só vai colocar uma variante ali, ele vai ver as cores disponíveis quando virar seu lead, quando clicar, tá bom? Qual VPN? Eu não paguei VPN, tá bom, Gabriel? Eu usei a do Opera mesmo, que você só seleciona perdão, você só seleciona Europa ali, né? E já aparece as lojas aqui para mim tranquilamente, tá bom? O navegador Opera GX. Até 50 produtos para começar. Então, varia muito, cara. Depende muito do nicho. Eu sempre que vou subir campanha, eu vejo como é o leilão ali, né? O pesquisador de palavra-chave ali, ele já consegue, do próprio Google, ele consegue dar uma noção pra gente se tem muita gente brigando ali ou não. E se tiver muita gente brigando, obviamente eu vou colocar mais orçamento, que eu quero que a minha campanha aprenda mais rápido, porque meu tempo vale mais do que o meu dinheiro, e eu já consiga validar se deu certo ali ou não. Se tem pouca gente brigando naquele leilão, vale a pena você ir devagar, tá bom? A campanha ela vai ter o mesmo tempo ali, por exemplo, para sair de aprendizado do que o dobro de orçamento, e você vai poupar o teu dinheiro, né? Não, não, não vale a pena ir na alternativa do tempo em si, tá? Show de bola, Gabriel. Cara, vai dar certo. Tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Só com Discovery e rede de pesquisa bem feita ali. Eu conheço muita gente que faturou muita grana, irmão. Maria, concordou, posso ajudar pessoas de domínio de empresa, causei nome de como você recomenda. Então, Maria, eu recomendo que você utilize algum. O que que eu vou te explicar? Não utilize informações fiscais avulsas, tá? Se você tem um MEI, no mínimo, pode fazer com os seus mesmos dados. Não necessariamente precisa ser dados novos, tá? Eu nunca cheguei a achar que eles marcassem isso, mas verifica com tudo certinho, assim como na documentação, da tua empresa, tá bom? Laênio, eu sempre rodei nicho e eu sempre utilizei todos os recursos da Pemex, cara. Eu não curto Pemex sem recurso. Conheço gente que se dá muito bem, mas geralmente a loja é genérica, não é nichada. E, cara, se são 20 imagens, são 20 imagens. Se são 5 vídeos, são 5 vídeos. Se são 5 títulos, são 5 títulos. Cara, eu preencho tudo, site links, tudo que você imaginar que possa agregar ali. Eu preencho, a minha campanha sempre fica com o máximo de performance, no círculozinho e sai de aprendizagem muito mais rápido, tá? Então eu recomendo que você faça o mesmo. Dá trabalho para subir uma PMX dessa, fica ali quase 1 hora, mas pô, vale a pena, tá bom? Igão, eu recomendo que você remova, tá bom? Remova o botão de PayPal da página do produto. Só deixe o botão de carrinho e o botão de checkout no carrinho Drywall, tá certo? Eu deixei ali no exemplo da loja, mas foi porque eu fiz correndo. Não deu tanto tempo de refinar a loja em si, mas era só para mostrar o arquétipo de layout para vocês. Dever, não, cara. Não, não. Assim, não, na realidade dá para subir, né? O próprio. Você faz isso ali pelo próprio Search Console, mas, cara, não, não vale a pena, entendeu? Não, não vale a pena. Vale a pena subir o Merchan direto ali, você vai ter o mesmo trabalho do que subir o remarketing dinâmico individualmente ali, tá bom? Não. Literalmente não, não vale a pena, tá? Gabriel, pode usar o mesmo CNPJ, tá bom? Eu tenho o mesmo CNPJ aprovado aqui em pelo menos umas 10 contas. Não, conta ativa, tá? Imagine conta que já caiu. Então pode ficar tranquilo. O orçamento inicial varia. Como eu falei, eu subo sempre 20 variantes por PMX. Ali no grupo de fichas eu seleciono 20 ou menos, tá? E eu sempre subo ali, por exemplo, no Brasil. Eu curto subir com R$ 70.
São geralmente 2 dias para poder sair de aprendizagem ilimitada. Se eu usar menos que isso, vai demorar mais, tá bom? E se eu ver ali pelo pesquisador de palavras-chave que o meu nicho ele tem um leilão um pouco mais alto, tá bom? Aí, cara, eu já subi Pemex até com 300 reais ali para poder testar, tá bom? Aprovar com LLC, o que que seria LLC, o mundo? A LLC é a empresa americana, Sabino. Ah, tá, tá. Não pode, pode, sem nenhum estresse. Sem nenhum estresse. Você só precisa ter a informação fiscal, cara. Aonde ela tá, não importa. Assim, todos os mexões que eu aprovei até hoje, a residência tá lá nos Estados Unidos. Então, cara, caga pra isso, tá bom? Só Exatamente, essa preenche. parte do endereço fiscal que o Sabino está falando é muito importante, tá? Tem que tomar cuidado aonde você vai fazer sua LLC, que se a sua LLC que você fizer não tiver endereço fiscal, vai te dar problema não só no Mechan, mas em Gap e tudo mais, tá? Então tem que lembrar isso também. A gente faz um cadastro com a LLC. Boa, boa. Laiane, o seguinte, sobre alteração de orçamento. Cara, isso aí é muito relativo, né? Tem campanha que eu mexi em orçamento e, cara, eu matei campanha. Cansei de matar campanha, tá? Então, eu tenho uma estrutura de alimentação de Pemex que é sempre como a Discovery focada em cliques. E normalmente eu só vou aumentando os leads da Discovery. O orçamento da Pemex, quando você acerta ela ali, seja para MaxConv ou para ROAS, eu não recomendo que você mexa muito nela, tá? Por exemplo, cara, tá tendo um resultado satisfatório ali, tá com ROAS 400, 300, com R$ 70, faz outra Pemex, cara, não mexe naquela, tá bom? É literalmente a lógica de duplicar CBO, tá bom? William, peraí que eu vou ler. William, não é nem questão da conta ser antiga e já ter gasto. Cara, conta que, não, por exemplo, conta que não está rodando ali, está demorando a aprovar a campanha, principalmente Discovery, está demorando a ter gasto nas campanhas. Então, é pelo fato da campanha não ter bastante movimentação, entende? Se você pegar uma conta já com gasto ali, sei lá, 2K de gasto e vincular ali, você pode subir que vai aprovar depois e logo depois e vai gastar na hora. Agora a conta que está muito crua ali, eles estão demorando bastante mesmo. Eu já peguei umas aqui que demorou 3, 4 dias para poder aprovar a Discovery. Júlia, seguinte, para você pegar um merchan do Brasil e rodar para lá, cara, tem uma manobra, tá? Eu não executei ela muitas vezes, eu conheço pessoas que já executaram, mas é um pouquinho complicado. Basicamente, quando você aprova o feed, você aprova para o país. E aí você vai fazer a inclusão do país, mas eu só recomendo que isso seja feito para quem tem um domínio .com. Porque, por exemplo, para quem tem um domínio .shop ou .br, vai precisar trocar o domínio, concorda comigo? Hoje, para trocar o domínio no Google, é o pior flag possível. Trocou o domínio ou perdeu a propriedade do domínio, cara, vai cair, é certo. O máximo que pode acontecer é demorar para cair, mas vai cair. Então, se tu já tem um domínio.com, você consegue readaptar ali, incluir outro país, tá bom? Vai ser mais fácil. E você também consegue adequar novas políticas de troca, devolução e de envio, por exemplo, tá? Você consegue duplicar a mesma Pemex, Gabriel. Literalmente a mesma Pemex. Só não mexe na que tá dando certo, tá? Se for mexer, cara, faz ali, por exemplo, a recomendação, se você notar, ela é muito sutil. Ela só vai ser muito bruta quando estiver ocorrendo leilão, por exemplo, dobro de orçamento ou 2 terços de orçamento. Ela sempre vai te sugerir ali 1 terço de orçamento a mais para poder se manter vendendo, né? Se manter com o CPA que você pediu ou algo do tipo. Então, pode mexer, mas seja bem sutil. É literalmente 15, 20, 25% ou 30% do aumento de orçamento, tá? Mas eu gosto sempre de trabalhar com outras duplicações. Então, DV, eu incluiria esse país lá pelo aplicativo. Mas, cara, pô, tu acabou de aprovar, assim, sendo sincero, vale muito mais a pena você fazer outro projeto. Porque você tá com o merchan na mão, cara, hoje é ouro, entendeu? Ainda mais rodando lá.
Você fazer uma manobra dessa, ela é um pouco arriscada. É assim, ela é uma manobra que eu sei que dá para ser feita, mas eu mesmo na prática não faria para mim. Eu prefiro fazer outra loja e aprovar nessa outra loja para esse outro país que eu quero, mesmo que seja o mesmo nicho e tudo mais, tá? Então, William, se você pode comprar conta com gasto, sempre vai ser melhor, mas se você está começando, eu não recomendo, cara. Tenha paciência, deixa a campanha gastar, que ela vai aprovar e vai gastar uma hora ou outra. Só pode demorar, infelizmente demora, mas não vale a pena, até porque, cara, a conta de Google Ads hoje está um pouquinho salgado para quem não tem caixa. Não recomendo, não vale a pena, tá? Eduardo, depende do que você quer lateralizar. Se você só quer melhorar o que está dando certo, você duplica exatamente igual. Você dá um Ctrl+C e um Ctrl+V lá, que ela vai duplicar exatamente igual. Agora, se você quer continuar, se você quer dobrar a escala, cara, vale a pena testar novos públicos, né? Então você vai duplicar ela, mas vai alterar lá os interesses. Tá? Ou você pode acrescentar um interesse novo. Para mim, no catálogo sempre funcionou bem dessa forma. Eu, ao invés de duplicar, quando eu já tinha acertado um interesse, eu queria validar outro. Eu acrescentava um interesse na minha campanha, tá bom? Eu duplicava e acrescentava o interesse. Você pode fazer o mesmo com a Pemex, tá bom? E sempre foque públicos que não são muito restritos. É meio difícil porque o Google, ele é absurdo. Qualquer públicozinho bosta ali, ele tem 1 bilhão de pessoas. Então, evita públicos ali com poucas pessoas. Foca no que tem mais pessoas mesmo, que possivelmente tem mais compradores ali. Na lógica matemática mesmo, tá? Eduardo, eu já respondi, foi o que eu acabei de falar agora, é a mesma dúvida, tá? Mas literalmente é duplicar. Se você quiser acrescentar o interesse, você pode, tá bom? Mas quando tá dando certo ali no início, que tá tendo lucro, você quer manter aquela constância de lucro, tá bom? Só duplica mesmo, tá? Mas alguém aí, galera, tem alguma dúvida? Espera aí que eu vou mostrar o rodapé. Literalmente, só isso, tá? Aqui eu poderia ter esse bloco aqui embaixo, de forma de pagamento aqui, ficaria 4, ficaria melhor. Só que eu prefiro utilizar dessa maneira em alguns casos, tá bom? Principalmente genérico, nichado, normalmente eu deixo 4 blocos. Google Informação de Pagamento, New Lester ou rede social, políticas e serviço ao cliente. Outro detalhe, tá? Só para vocês não darem mole. Na loja de vocês, desativem todos os bloqueadores do tema Vision, tá? Bloqueador de clique direito é reprovação na certa, tá? Porque normalmente ele vai tentar copiar alguma coisa ali para jogar em outra aba. Se ele não conseguir, ele já caga a análise na hora. Então, não utilizem bloqueadores nenhum, tá? Aqui no tema Vision você vai vir em personalizar, configurações do tema, bloqueadores, você vai desmarcar todos e vai salvar. Fechou? Vai depender muito do app, cara. Não é todo app que vai te dar benefício ali. Assim, hoje o que que eu uso de app quando eu vou aprovar qualquer loja? Basicamente, eu só preciso do app que vai integrar o feed, aplicativo de review e em algumas lojas que, por exemplo, eu vou acrescentar um gift, a gente usa, né, o Dr. Free Gift ali, todo mundo utiliza ele, tá? Mas só esses, eu não fico colocando muito aplicativo na loja, não. Obviamente, se você for, por exemplo, usar o WeTrack, e outros ali, você vai acrescentar, mas loja para poder melhorar algo na loja que eu posso fazer, ou algum funcionário, literalmente, eu vou, eu vou não utilizar, né? Estrutura de inicial de teste Google Merchant. Gabriel, cara, começou ali, literalmente Pemex, Discovery. Assim, pega a estrutura que vocês aprenderam na mentoria do Luan e acrescenta Pemex com um grupo de fichas limitados e recursos. Só isso, irmão. Eu não faço muito diferente disso, não, tá? Só que como vocês vão ter merchan aprovado, vocês vão acrescentar a Pemex ali. E muitas das vezes, se você está focando em um produto único, cara, Pemex para produto único.
bons recursos, bons criativos, sem dúvida, tá? O Maicon aqui uma vez. Então, eu nunca peguei isso não, Maicon. Mas assim, vamos partir do princípio, eu tenho uma pressuposição, né? Eu, por profissão, antes de vir trabalhar no digital, eu sou analista de rede nível 3 de provedores. Eu ainda tenho um cargo de confiança ali em provedor de internet que tem 17 mil clientes ativos. E como operadora, eu sei que pode ocorrer algum bloqueio de acesso de recursos exteriores. Então, pode ser que o analista do Simples estava em alguma localidade que a operadora dela estava dando bloqueio para acessar algum link aqui no Brasil, tá? Não é impossível. Ainda mais ali na Europa, ali, eles são muito rigorosos em relação à internet com pirataria, vários quesitos, tá? Então, eu pressuponho que tenha sido isso, porque se você tem um e-commerce Shopify com um domínio ativo, você consegue acessar ele de qualquer local. Se eu estou, por exemplo, na China e não consigo acessar, consequentemente é porque a minha operadora de internet está tendo algum um bloqueio ali naquele momento, sabe? É a única lógica do que eu consigo raciocinar agora. Então, DV, todas as lojas que eu aprovei no rodapé foi só e-mail e horário de atendimento, cara. Literalmente só isso. Se você quer pôr um número ali, vale a pena, tá? Mas você tem que lembrar de citar ele nas políticas, informações de contato, mas não acho nem que seja necessário. Até porque no Merchan não tá pedindo, cara. E nenhuma conta pediu para mim verificação de SMS, entendeu? Mas alguma dúvida, pessoal? Aproveita. Luan, acho que zerou, irmão. Foram aí que 30 minutos, 40 minutos só tirando dúvida, né? Então, eu acho que realmente agora deve ter zerado, né? Mas, poxa, eu já sabia, né, que esse tema, poxa, Merchan, ia gerar realmente muita dúvida na galera. Então, novamente vou perguntar a última vez. Se tiver mais alguma pergunta, cara, faz a pergunta agora, tá? Você que é da minha turma, você que é da turma do Carlos. Se sobrou mais alguma dúvida, é agora, tá? Senão a gente vai encerrar a call aqui. Deixa eu só deixar um detalhe, eu acabei esquecendo. No meu Insta, eu vou deixar aqui o arroba, vai ter lá no meu Linktree um acesso específico lá para esse conteúdo que a gente teve agora. Então lá vocês vão ter acesso a todo o material que eu vi aqui, inclusive os recursos a mais de verificação de link quebrado, mais algumas dicas. É só preencher o formulário ali, tá bom? São 3 questões só. E eu devo estar mandando esses itens para vocês já amanhã por e-mail, tá? Perfeito, perfeito. Só essa última aqui do Gabriel. Tem, Gabriel. Cara, não faça muita promessa de desconto no banner. Banner é simples, uma CTA. Se você colocar, por exemplo, a gente sabe o que que é um botão. Ele tem um background e um texto centralizado. Se você colocar qualquer característica de botão, você tem que ter redirecionamento. Senão, não utilize. Só utilize a CTA e não faça promessa forte, tá? Obviamente, você não vai também colocar ali objeto cortante e tudo mais. Só isso, tá bom? Cara, se for olhar até o padrão das lojas lá de fora, principalmente no nicho que você fez como exemplo aí, as lojas eles usam basicamente o que ele fez ali. Então ali basicamente está a foto do homem moderno. Literalmente isso. Exatamente. Não tem Literalmente muita isso. encheção de linguiça nessa parte aqui. Exatamente. Não tem muita firula, entendeu? Olha lá. Outro exemplo. Basicamente só um cara ali com um smoking, né? Só. Exato, tá? É literalmente isso, tá bom? Os banners, na realidade, eles são mais informativos, né? Com exceção de que você tem uma coleção específica com promoção, mas ainda assim pega leve no desconto. Só isso. Isso mesmo. O Igor tá perguntando ali sobre o Pandex no Meixan. Cara, para aprovar, eu recomendo que desative, só para aprovar, tá? Depois já utiliza porque faz parte do funil. Exatamente. Muito necessário. Ó, galera, então foi isso, tá? Poxa, agradecer a todo mundo aí que ficou até o final, né? Eu já sabia que ia ser uma call que ia reter bastante gente. Ficou mais da metade do que estava no começo da aula, né?
se for juntar aí as duas turmas, né? Tanto da MAF quanto da mentoria do Carlos. Galera, é isso.